Olha, eu às vezes tenho a impressão de que os profissionais do Hospital Regional de Patos, eles fazem milagre, viu? Fazem milagre. Porque a verba que vem, a gente vê que é insuficiente. Está aí uma matéria mostrando que o hospital deveria atender pelo menos 50 municípios, mas está atendendo, Tonho, mais de 80 municípios aqui da região. Como é que pode? Não dá, só um milagre resolve a situação do hospital regional. Aí eu vou botar a culpa em quem? Nas enfermeiras? Nos médicos? Na direção? Na sexta gerência? Não. A culpa tem que ir mais adiante um pouquinho. Tem que começar pela Secretaria Estadual da Saúde, passar pelo governador Ricardo Coutinho, passar pelos nossos deputados estaduais, federais, pela nossa bancada em Brasília, passar pelo comando do país. Essa culpa justamente tem que ser dividida com esses políticos. Agora, infelizmente, quem paga o pato, lá no final de tudo, é o paciente, o cidadão, que precisa de um tratamento. E a gente vê os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham no hospital, correndo, fazendo das tripas coração para atender a grande demanda. Eu passei segunda-feira à noite lá, Tonho, lógico que tinha aquele mutirão da catarata, mas eu fiquei com medo. Tanta gente, rapaz, no Hospital Regional de Patos. Você procura uma vaga na enfermaria, não tem, é lotada, né? Mesmo assim, os profissionais se desdobram, você vê que eles trabalham ali sob pressão, mas trabalham com um sorriso no rosto. Eu achei isso muito bonito, os enfermeiros, enfermeiras, profissionais. Quero aqui de público parabenizar os profissionais que fazem o Hospital Regional, desde os porteiros, os maqueiros, enfermeiros, médicos, a direção, porque de fato fazem das tripas coração. A culpa não é deles, né? A culpa é justamente dessa turma que eu acabei de dizer. E eu conversava com o médico lá, que vou manter o nome dele em sigilo, e o médico lamentava justamente isso. Marcos, você está vendo, a gente precisa de uma atenção especial da esfera administrativa desse Estado. A gente precisa, o médico disse, a gente tem vontade de fazer, mas não podemos, porque não tem condição. A verba que vem é insuficiente. E eu sempre digo, ai de nós se não fosse o hospital regional, a gente ia correr para onde? Para o mato? Não tinha condição. Ainda tem o hospital regional, que quando a situação complica, e a gente bota o paciente na ambulância, esteja onde estiver aqui na região, e a gente corre lá para o hospital regional. E aqueles profissionais, né, atendem dentro da atenção que eles podem oferecer, do cuidado que eles podem oferecer, mas atendem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu pai tem 92 anos, precisou ser internado lá, passar 15 dias no hospital regional. E se não fosse o hospital, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Porque condição para pagar uma clínica particular, uma diária altíssima, a gente não tinha, né? E pelo menos o hospital esteve lá, ele esteve lá, foi cuidado, foi sarado, voltou para casa bom da pneumonia. Acho que tem outros problemazinhos que a gente continua tratando. Então, essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade da Paraíba. Aí ontem eu trazia uma notícia, meu caro Antônio Silva e ouvintes, que os políticos vão agora nessa reforma política colocar uma emenda lá para aumentar os bilhões que a gente vai dar para eles fazerem política. É o fundo partidário, o famoso fundo partidário. Aí eu até brincava ontem no nosso Espinhar as Notícias dizendo o seguinte, olha como é engraçado. A gente vai dar esse dinheiro aos políticos para que eles peguem esse dinheiro, esses bilhões, vá para o interior, compre o voto do cidadão, compre a gente, né? Depois se elejam e a gente vai trabalhar para manter, custear eles, Tonho. Já pensou que coisa interessante, né? Eles pegam o dinheiro da gente, do povo, trazem, compram o povo, se elegem, vão para Brasília e o povo é obrigado a trabalhar para sustentar ele. Mas veja que situação, né, rapaz? Quer dizer, a gente vive em uma escravidão.
A gente vive em uma escravidão, e uma escravidão tremenda. Aí quando você precisa de um exame, não tem. Aí quando você precisa de uma vaga em hospital, UTI, não tem. Por quê? Porque é dinheiro demais para manter essa máquina pública funcionando. E não é nem a máquina, viu? É a corrupção desses políticos. A esfera administrativa custa muito caro ao cidadão. Pesa muito aqui no bolso. Isso tanto no executivo, no legislativo, que pelo amor de Deus, o legislativo começando pelas câmaras municipais, assembleias legislativas, deputados federais e senadores. Se a gente colocar aí na ponta do lápis o que é que a gente paga aos vereadores, às câmaras, aos deputados estaduais, às assembleias, às câmaras federais, deputados federais, ao Senado e senadores, com sua gama de funcionários e apadrinhados, olha, é uma conta que menino besta não sabe fazer. E nós trabalhando, pagando imposto, para manter tudo isso funcionando, né? Infelizmente, se pelo menos fosse igual lá à Suíça, que você paga uma carga tributária altíssima, mas que você tem serviço de saúde, que você tem segurança, que você tem faculdade para seus filhos, se fosse pelo menos como os países nórdicos, aí a gente ficava calado, mas você não tem. Você tem que pagar tudo isso e ainda tem que pagar por fora uma cirurgia quando precisa, um exame caro quando precisa, uma escola para o filho. Você tem que pagar por fora, porque se não pagar vai morrer. Então, infelizmente, essa é a nossa situação. A gente às vezes tende a energia a ficar meio que revoltado, mas não podemos ficar revoltados, porque se ficar revoltado vem a raiva, vem a crítica, vem o julgamento. E aí só vai piorar a situação, viu? Mas é importante que Marcos Oliveira diga como a coisa funciona. A gente não vai passar uma borracha, não vai dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. A corrupção está fazendo o país ir por este caminho. São décadas de corrupção. E é sempre importante dizer, Michel Temer é um corrupto, infelizmente, mas a culpa não é de Temer só não, viu? A culpa a gente não vai jogar nas costelas do Michel Temer tudo, não. Michel Temer pegou o país aí arrasado. Tá um louco. Michel, coitado, tá um louco. Tá aí com uma história de aumentar mais impostos, né? Agora a gente tem que distribuir essa culpa com Michel Temer, com Dona Dilma Rousseff, com seu Luiz Inácio Lula da Silva, com seu Fernando Henrique Cardoso, com seu Collor de Mello, com seu Itamar Franco, com seu José Sarney e tantos outros. A gente tem que distribuir, uns mais culpados do que outros. Isso aí é verdade. Não é todo igual, não. Tiveram deles aí, esses ex-presidentes, tiveram deles que quiseram, de fato, instalar aqui um regime ditatorial, uma coisa louca, né? Por debaixo dos panos. Ainda bem que isso não se consolidou. Mas a culpa é de todos. Então é importante que o brasileiro perceba isso. Doutor Michel Temer está mais perdido do que segue em tiroteio. Mas a culpa não é só dele, não. Ai, porque agora vai tirar tudo, jogar na culpa de Temer. E aí Dilma não é culpada, aí Lula não é culpada, aí FHC não é culpado, aí Collor não é culpado. Não é assim também, não. Né? Se você for um bom entendedor, Michel Temer está aí no país fazendo as besteiras dele há um ano. Mas a crise é muito mais profunda do que a gente pensa. E o país doido para crescer, né? O brasileiro doido para trabalhar, com a vontade enorme de trabalhar, de produzir. E essa corrupção e esses políticos não deixam. Veja só a situação. Então é importante, às vezes, a gente fazer assim, dar uma sacolejada, né? Para que o brasileiro, paraibano, o patoense perceba. E interessante, o que é que esses políticos querem? Que você fique brigando uns com os outros, né? Um contra os outros. Esses políticos querem que você vá para a rua, denigra o outro na rede social, levante uma bandeira, seja de que cor for, porque você fazendo isso, você está esquecendo eles. Né? Eles estão, de fato, digamos, aumentando esse poder sobre você. Quando você veste uma camisa de um político, impõe uma bandeira e sai correndo na rua, pronto, acabou o seu domínio. Domínio é do chefe do seu partido, do chefe da sua facção política, né? Então,
Comece a pensar nisso, viu? A situação não está boa, mas depende de mim, depende de você. Eu acredito que a gente está passando por um processo de mudança. O país vai mudar. Está vindo aí à tona muita coisa, inclusive, né? Fiquei sabendo hoje, tem mais uma fase da Operação Lava Jato nas ruas desse país. Graças a Deus, foi deflagrada aí a Operação Lava Jato, com juízes e policiais federais corajosos, promotores corajosos, Ministério Público corajoso, né? E a gente ficou sabendo um pouco da podridão que acontece na esfera administrativa desse país. Estou vendo aqui na imprensa estadual que o dono da JBS, Wesley Batista, ele está depondo hoje na Polícia Federal de São Paulo, prestando depoimento em investigação sobre evitar perda e venda de ações após o acordo da delação premiada. Fez uma coisa meio estranha esse pessoal, né? Fez a delação e já correu para vender dólar, né, Toninho? Quer dizer, lucrou bilhões aí com essa transação, fazendo o povo de besta, esse Wesley Batista e esses seus apadrinhados, né? Infelizmente, essa situação, o povo precisa deixar de ser escravo, o povo precisa deixar de dar seu poder a político, o povo precisa deixar de estar brigando nas emissoras de rádio, nas ruas, nas redes sociais, defendendo esse partido ou aquele. A gente precisa entender que são todos iguais. E aí meus ouvintes gostam de dizer uma coisa e depois vão tomar uísque junto. E é isso mesmo, né? Quer dizer, na política, Toninho, o seu amigo de hoje pode ser o inimigo da manhã e o inimigo da manhã pode ser seu amigo depois. Ou seja, tem uma conveniência na política. Não tem ética na política, não tem conveniência. Para quem? Para o povo? Não. Para eles, políticos. Agora, eu gosto sempre de terminar meu comentário frisando o seguinte: você não pode ficar com ódio do político, pegando aí uma arma e correndo atrás dos políticos para extinguir. Pode não, viu? Essa mudança tem que ser feita no seu coração. Até porque o político só manipula você se você quiser, né? Ele não vai abarrar você também, sair puxando como se puxa um bode para dentro d'água, não. Ele domina você pela sua mente, com a conversa, com a lábia, com o vizinho, com o parente, com a promessa de um emprego, que embora dê, depois tome, você fica chupando o dedo e ele já fica com o cargo lá, e seus apadrinhados com suas secretarias boas, e você, coitado, sem emprego, e se teve um emprego, depois é cortado, né? E o político ainda fica rindo da sua cara porque você acreditou nele. É assim que funciona, principalmente nas prefeituras aqui da nossa região. O caboclo chega e oferece aí um balaio de emprego, o povo precisando, coitado, e se ilude, aí vota. Tem casa aí que candidato aqui da região ofereceu 2, 3, 4, 5 empregos, as pessoas acreditam, aí vota, elege, depois ele fica sentado no bem bom, seus carrões caros, suas viagens internacionais, emprega logo toda a sua equipe, toda a sua cúpula, e depois demite o povo, né? E depois tira o emprego do povo, ou sequer dá. Pô, não é fulano, ó, você prometeu, não, chegar na eleição a gente promete de novo. Então a gente precisa abrir a mente, meu irmão, minha irmã. Até quando a gente vai ficar sendo iludido por esse povo, né? Desculpa aí as palavras verdadeiras, mas lembre-se, viu? Jesus morreu dizendo a verdade. A verdade às vezes incomoda. A verdade às vezes dói, mas precisa ser dita.